Olá, no vídeo de hoje vamos tornar aquilo que é complicado ou que parece complicado numa coisa simples. Vamos criar um ficheiro unattended, ou seja, um ficheiro de resposta para o Windows, um ficheiro para criar uma instalação não assistida do Windows, uma instalação máximo automatizada, usando um ficheirozinho XML que onde nós vamos pôr respostas, vamos dizer assim, às perguntas do Windows mais usuais. Estes ficheiros são uma tecnologia, entre aspas, uma forma de instalação criada pela própria Microsoft. Mas nós hoje vamos usar aqui uma paginazinha que nos permite fazer isto de forma intuitiva e de forma fácil. Criar aqui o auto-unattended.xml, criar um ficheiro de resposta para o Windows 10 ou Windows 11. Isto tudo de uma forma bastante simples, ou seja, selecionando caixinhas aqui, fazendo vistos, etc. Depois deixo-vos o linkzinho aqui para esta página. Isto já é conhecido, uma forma de criar ficheiros. Este tipo de ficheiros já os crio basicamente desde o Windows XP, desde o Windows NT. Mas no vídeo de hoje acho que se justifica porque com o Windows 11 principalmente para criarmos contas offline e contas instalamos em computadores com hardware que não está listado como suportado pela Microsoft e criamos isto com contas locais, etc. Criamos nós próprios o nosso ficheiro personalizado, sobretudo quando temos ferramentas como esta página de internet que nos permite criar isto de forma fácil. Esse tipo de ficheiro já os uso há muitos anos para fazer instalações automatizadas e instalações em rede, etc. Mas aqui realmente nesta página podemos fazer isto de uma forma bastante simplificada. Vamos então ver como é que fazemos isto. Vamos partir do princípio que queremos instalar, por exemplo, hoje vamos criar aqui um ficheiro, nesse caso para o Windows 11. Vamos aqui escolher a nossa língua que vamos querer, instalar a língua em que nós vamos querer pôr o nosso Windows. Vamos dizer que vamos pôr o nosso Windows de instalação, vamos fazer em português brasileiro, ok. Vamos escolher aqui a data, o time currency, etc. Uma vez que escolhemos aqui as configurações regionais, que vocês também podem selecionar fazer durante a instalação, mas o objetivo aqui é criar o máximo de automatizações. Escolhemos aqui a arquitetura, neste caso nós queremos Intel ou AMD 64 bits. Agora podemos aqui fazer o bypass do Windows 11 Requirements, check, ou seja, se queremos que durante a instalação ele não vai verificar se o computador corresponde aos requisitos mínimos de hardware para o Windows 11, portanto se tem TPM, se tem seguro boot, etc. Se o processador é suportado ou não, validamos aqui e podemos instalar, não importa o que, como computador. Aqui vamos validar aqui para instalarmos com uma conta offline, em que ele vai usar aquele métodozinho que eu já descrevi em diversos vídeos. Assim, não precisamos ter uma conta Microsoft para instalar, vai fazer a instalação com conta local. Aqui para o nome de computador podemos deixar automático, o Windows vai calcular automaticamente o nome deste tipo, ou podemos pôr um nome personalizado, neste caso vou chamar Stream, mas se vocês estiverem a criar uma imagem que vão usar em diversos computadores, para usar em diversas configurações, ou seja, vocês querem ter este ficheiro depois para usar, para instalar computadores diferentes para pessoas diferentes, etc., convém deixarem aqui, porque a seguir, quando for instalar o computador numa rede, etc., imagina que vocês na mesma rede vão instalar o mesmo computador com esse sistema, passam a ter podem mudar sempre manualmente, mas pode pôr problema. Portanto, dependendo do que vocês querem fazer, ou deixam o Windows atribuir um nome aleatório que a seguir vocês podem mudar, ou lhe atribuem sempre o mesmo nome que você também pode mudar a seguir, é ao gosto do cliente. Aqui, podemos deixar aqui para o time zone, podemos deixar aqui, segundo a primeira opção que fizemos ali em cima, ou podemos definir uma muito específica, escolhemos a nossa time zone. Aqui para o participamento e formatting, eu gosto de deixar sermos nós a decidir durante a instalação, porquê? Porque assim imaginamos que temos um computador que tem mais que um disco, etc., pode ser às vezes confuso ou pode ser mais complicado estar a selecionar. Se pusermos um disco específico, pode ser muito automatizado, pode ser muito complicado, pode criar problemas a posteriori. Então deixo de estar. Aqui esta parte não será automática, nós durante o setup vamos escolher o nosso disco e vamos o formatar ao nosso gosto. Mas se quiserem pôr automático, também podem pôr automático. Inclusive podem, usando o disco parte, com comandos do disco parte, podemos criar aqui um scriptzinho. Podemos aqui escrever um scriptzinho para fazer as formatações. Uma, duas ou três partições, não interessa, aquilo da forma como nós queremos personalizada. Podemos fazer com o disco parte, com comandos. Podemos inserir aqui dentro. Depois temos aqui para o Windows Edition, ou seja, aqui podemos usar uma chave genérica ou podemos introduzir um produto key que nós já temos durante o setup. Neste caso vou deixar estar uma chave genérica e depois vocês, uma vez que instalamos, podemos sempre alterar. Aqui podemos selecionar a versão que nós queremos instalar. Eu vou deixar estar o Pro. Se forem outra versão que querem criar, é só selecionar. Para as contas dos utilizadores, user accounts é a mesma coisa. Podemos criar aqui, por exemplo, o user, eu vou-lhe chamar Caverna. Podemos escolher o grupo em que queremos estar. Eu quero que ele esteja no grupo administradores, sem password, neste caso. Aqui vamos dizer que vamos fazer o login com a conta administrador. Podemos
selecionar aqui adicionar outras contas durante o setup. Imaginem que vocês querem ter a possibilidade de criar outras contas durante o setup, não podem fazer uma vez instalado, uma vez que estamos no Windows. Estou a fazer aqui uma coisa bastante genérica para vermos um bocadinho como é que funciona. Se querem depois um vídeo com uma forma mais, uma coisa mais completa, nós podemos fazer, mas basicamente é uma questão de seguirem aqui passo a passo e ver aquilo que vos convém mais. É sempre muito relativo, cada cliente, cada gosto, não é? Cada pessoa, como se diz em português, cada cabeça a sua sentença. Aqui vou deixar estar passwords not expired, portanto assim a nossa password não vai, ou se não podemos pôr aqui o default do Windows, cada 42 dias ele nos pede para mudar a password ou fazer qualquer coisa personalizado. Eu vou deixar estar aqui passwords not expired, uso default policy, ok. Depois temos aqui as optimizações. Podemos fazer o disable do Windows Defender, se vocês quiserem. Eu não faço, mas vocês fazem se quiserem. Cada separador destes não tomem o que eu estou a fazer por exemplo, é um mero exemplo. Vocês têm que ler bem e saber o que estão a fazer. Se não tiverem certeza, fazem uma pesquisa no Google, se não, deixem aí nos comentários, podemos fazer um vídeo acerca de alguma coisa mais específica, alguma dúvida mais específica que você tenha nesse tipo de configuração. Aqui eu faço enable diretamente o RDP, aqui estou no System Sounds, como podem ver tem muitas configurações bastante personalizadas, aqui de disable widgets, ou seja, não terem aqueles pop-ups, aqueles widgets sempre com as news, com as novidades, com as notícias, com o tempo, etc. Aqui muito importante e muito interessante, Prevent Device Encryption, ou seja, vou desativar aqui o BitLocker à instalação do Windows, ou seja, quando ele instala o Windows a primeira vez, agora com as últimas versões do Windows, ele ativa o BitLocker automaticamente, a encriptação do disco, e é uma coisa que eu não gosto de fazer em cada computador, porque se estiver ativado automaticamente, vocês não sabem que está ativado, por alguma razão sofre um acidente, entre aspas, e perde... e não tem chave de recuperação, perde os seus dados todos. E se o ativar em consciência que o está a fazer, sabe que está a fazê-lo, guarda automaticamente a chave, etc. Portanto, é uma coisa que eu gosto de fazer eu depois da instalação e não, nos casos em que ativo o BitLocker, e não que esteja automaticamente feito pelo Windows. Aqui ativar o Guest Editions. Aqui para o VLAN e o Wi-Fi Setup, podemos configurar o nosso Wi-Fi diretamente. Podemos meter aqui o SSID para ligar, o tipo de autenticação, etc. Se for o vosso interesse. Podíamos usar um XML, também se tiver o ficheiro de configuração para o Wi-Fi. Se vocês querem um ficheiro XML no outro computador, vocês depois podem importar aqui, podem pôr aqui e assim fazem a instalação do vosso Wi-Fi diretamente. Aqui tem a ver com a privacidade, se querem enviar os erros, etc. do nosso dado à Microsoft, eu faço disable all, cada um que saiba. Temos aqui o remove bloatware, ou seja, muito interessante, em que podemos remover todas estas aplicações, por exemplo, ou podemos selecionar aquelas que queremos remover. Neste caso, mais uma vez, vocês selecionam aquilo que não tem interesse para vocês. Vocês fazem uma seleção, isto é meramente um exemplo, vocês fazem uma seleção daquelas aplicações da Microsoft que vêm por defeito do Windows que vocês querem deixar, as que não têm visto, as que ficam, as que têm visto é que ele vai remover, que ele não vai instalar neste caso. Depois temos aqui, podemos correr scripts personalizados. Ou seja, se vocês tiverem scripts específicos, se vocês têm scripts personalizados que já criaram, podem nos incluir aqui, a correr com o CMD, da forma com PS1, como reg, como fecheiro de registro, etc. Cada script podem escolher a maneira como ele vai ser executado, o tipo de extensão que ele tem. A mesma coisa aqui, scripts para mudar especificamente aqui o fecheiro registro, etc. Se vocês tiverem fecheiros para alterar partes específicas do Windows que vocês já usavam anteriormente e que não fazem parte do tudo que foi visto até agora, vocês podem nos incluir aqui, que vão ser executados ao arranque ou no primeiro login, como nesse caso aqui, scripts para correr no primeiro login, quando faz o primeiro login pela primeira vez, ele vai correr aqui os scripts que vocês incluírem aqui dentro. E uma vez que temos mais ou menos tudo, uma vez que temos criado aqui todas as condições uma vez que fizemos todas as escolhas que nos pareciam corretas para o nosso caso, quando chegamos ao fundo da página vamos fazer aqui o download, esta parte de download XML file, e vamos guardar isto dentro do ficheiro que vos interessar, salvar, já temos o nosso ficheirozinho. O que é que vamos fazer agora? Se vocês já tiverem uma pendrive com o vosso Windows criada, imaginemos vocês têm uma pendrive criada onde já tem os ficheiros do Windows todos dentro, é muito fácil, vocês vão ao local onde vocês colocaram o ficheiro XML, vão fazer um copiar e vão colocar dentro da raiz do vosso pendrive. E a seguir, quando vocês correrem o ficheiro setup ou quando o arrancarem pelo pendrive, ele vai executar este ficheiro e vai nos fazer as configurações como selecionadas. Isto se você já tem uma pendrive criada, normal, portanto, sem opções especiais, aquele pendrive com Windows Standard, vocês colocam o ficheiro dentro e assim só tem que arrancar pela pendrive. Partindo do princípio que vocês ainda não têm nada, só temos o ficheiro que acabamos de criar, o que é que vamos fazer? Uma vez que criamos o nosso ficheiro, se não tivermos já uma imagem ISO, o que nós vamos fazer? Vamos aqui ao site da Microsoft,
e vamos fazer o download aqui do ficheiro ISO que pretendemos utilizar. Escolhem a vossa língua, etc. Já tem vídeos no canal, deixo-vos aí o link depois com o vídeo como fazer isto. Escolhem a vossa língua, a vossa versão do Windows, etc. E é só fazer download. Uma vez que fizeram download do vosso ficheiro, tem duas possibilidades. Aqui tenho aqui o Insider, o download que fizemos a 11.23H2 está aqui. Uma vez que vocês têm o vosso ISO, o que é que podem fazer? Se querem fazer um update do vosso Windows, vocês podem simplesmente clicar em cima e usar o setzip, por exemplo, fazer o download do setzip, descompactarem a vossa ISO e adicionar dentro da pastazinha, adicionar o ficheirozinho que acabamos de criar, adicionar a pasta. Vou-vos mostrar a maneira como eu faço de costume com os ficheiros na tenda. O que eu faço é usar um programa do tipo Honeyburn. Fazemos download do Honeyburn, mesmo a versão free. Fazem o download, fazem a instalação, fazem a instalação do Honeyburn. Abrem o Honeyburn, uma vez aberto, vamos aqui à parte onde diz aqui Edit Image File, clicamos em cima, vamos procurar a ISO que acabamos de fazer o download, nesse caso vou usar aqui Insider Preview, posso usar aqui Insider Preview, por exemplo. A seguir fazemos, uma vez que selecionamos a nossa ISO, fazemos avançar. Quando estamos nesta parte, vamos fazer adicionar e vamos navegar no nosso computador para a pasta onde guardamos o nosso ficheiro que criamos, o ficheiro XML que baixamos aqui, que acabamos de criar. Vamos navegar até o encontramos, clicamos em cima e fazemos adicionar. Fazemos adicionar, uma vez que vemos que ele está aqui dentro, fazemos avançar e agora vamos aqui dar um nome à nossa ISO. Vamos chamar, por exemplo, Windows Insider Preview Caverna. Atenção a guardar sempre aqui a extensão .iso, ok? Mudamos o nome, mas guardamos sempre a extensão .iso. Uma vez que atribuímos o nome, selecionamos onde queremos guardar, obviamente, guardamos na mesma pasta ou não, está aqui através do Explorer, e é só fazermos criar agora. E ele vai-nos criar uma nova imagem com o nosso ficheiro de resposta lá dentro, e já vamos fazer um testezinho com esse ficheiro. Já está a dizer que a criação do arquivo de imagem está completada. Vamos aqui fazer exit e se formos aqui dentro da nossa pasta, como podem ver, temos aqui o Windows 11 Insider Preview Caverna. Vamos então usar esta imagem ISO para instalar aí numa máquina e vermos todo o processo de instalação, se realmente ficou como nós queríamos ou não. Vamos lá então aqui fazer a instalação com a nossa imagem que criamos, com o nosso ISO que criamos. A grande maioria das coisas vai estar automatizada, porque assim o escolhemos. Esta parte não está, porque tínhamos feito de propósito para não, como os discos eu gosto sempre de fazer a seleção manual, porque imaginemos que temos 4 ou 5 discos ou partições, eu quero guardar a capacidade de escolher onde quero instalar. Se não for o vosso caso, se for para usar sempre no mesmo computador em que vocês têm um disco, etc., que têm certeza, podem escolher justamente no ficheiro também, exatamente onde instalar sempre no mesmo sítio. Aqui está certo, é neste que eu quero instalar, avançar. Não nos pergunta a versão, nada, na qual é que queremos instalar, porque já está decidido pelo ficheiro de resposta. Normalmente depois podem aparecer aqui alguns pop-ups de linha de comando, etc., do PowerShell ou do CMD, que são justamente essas configurações que nós pré-escolhemos a serem executadas. Vamos deixar fazer. Vou tentar gravar toda a operação e depois acelero, mas vamos aqui gravar tudo para termos a certeza que não nos escapa nada desta instalação. Enquanto está a instalar, o ficheiro que nós criamos, podemos sempre editá-lo a posteriori. Imaginem que há alguma coisa que vocês querem alterar ou querem ver o conteúdo do ficheiro, vocês fazem editar, por exemplo, com o bloco de notas. E uma vez que editamos o ficheiro no bloco de notas, nós podemos aqui alterar a linguagem, etc. Como podem ver, está aqui tudo que nós selecionamos, a linguagem. Temos esta chave aqui, é a chave genérica, portanto, vocês podem não usar para instalar, mas se quiserem ativar, tem que meter outra. Imagina que no site vocês criaram o ficheiro com uma chave, com esta chave, e a seguir vocês têm a vossa verdadeira chave e dizem assim, afinal eu quero introduzir a chave a minha ou do cliente diretamente. Editam no bloco de notas, substituem esta chave pela vossa e podem ativá-lo diretamente à instalação, assim como todas as outras configurações podem ser editadas a posteriori no bloco de notas, no WordPad ou noutro editor, e depois não esqueçam de salvar antes de sair e vocês passam a ter a alteração que foi feita. Temos aqui, por exemplo, a parte em que introduziu o meu nome de utilizador Caverna. Eu deixamos aqui a password a branco, portanto podia introduzir aqui a password. Como podem, por exemplo, aqui no administrador, temos aqui o value da password, nós podemos fazer a mesma coisa aqui, podemos alterar aqui, introduzir aqui a nossa password. São tudo ações que podem fazer a posteriori, se quiserem simplesmente fazer algumas alterações. Se for para fazer muitas alterações, compensa ir ao site e criar um novo ficheiro, se não, é só abrir este e refazer algumas alterações. Vamos então ver como é que está a nossa instalação. Continua aqui a nossa instalação. Até agora não voltou a perguntar nada, tirando a parte do nosso disco, da config do disco, não voltamos a ter nenhuma pergunta, nem nenhuma interação com a instalação.
Como podem ver aqui, 5 estrelas, tudo automatizado, sem necessidade da nossa intervenção. Cá estamos nós no nosso Windows 11 Insider Preview, neste caso, podia ser o 24, estamos no 24H2, podia ser no 23H2, é igual. Como viram, a única interação que tivemos foi arrancar pela pen, escolher o nosso disco. Como estão a ver, ele está aqui a executar algumas tarefas que tínhamos escolhido. Ele está a executar alguns dos scripts, entre aspas, que nós tínhamos escolhido no nosso ficheiro. Tivemos uma interação, que foi aquela que eu escolhi, que foi deixar a escolha do disco e a formatação do disco. Tirando isso, como podem ver, Windows 11 24H2 instaladinho aqui na nossa máquina de forma desassistida, vamos dizer assim. Aplicações, como podem ver, tem aqui o bloco de notas que nós deixamos, que eu gosto sempre de deixar, ferramenta de captura, pequenas coisas que eu gosto sempre de deixar básicas, como fotos, etc. São coisas que há programas alternativos, mas que eu tenho por hábito usar os que vêm com o Windows. O bloco de notas, etc. é sempre uma coisa boa a ter à mão. Mas como podem ver, fora isso, uma instalação bastante limpa, impecável, usando um ficheirozinho que a seguir podemos multiplicar e usar em diversas instalações, etc. Como se fossem Rufus, como se estivéssemos a usar um Rufus, mas de uma forma mais interativa, com muitas mais possibilidades, vamos dizer assim, que o Rufus. Fica aí a alternativa, deixo-vos aqui o linkzinho para o vídeo, como criar, se vocês tiverem uma ideia de instalação, como fazer uma instalação com conta local, se vocês não estiverem a usar este sistema, se estiverem a usar este sistema não precisam. E aqui desse lado de um videozinho, deixo-vos aqui o vídeo como criar uma VPN pessoal em vossa casa de forma gratuita, super poderosa.